Pronto, nossa reunião está sendo gravada agora. E à medida que vocês forem entrando, 16 alunos na sala. Tá bom, né? Vamos que vamos, então. Então, para quem chegou depois, eu tinha esquecido de colocar para gravar, né? Então vai até ser mais rápido aqui. Eu estava dizendo que, estudando a Constituição, como metodologia, eu elegi 4 pontos, tá? A primeira, noções fundamentais, e nós estamos trabalhando essas noções fundamentais através das concepções e das teorias que envolvem a Constituição. A tipologia, ou seja, quais são os tipos de Constituição que existem, e já falei para vocês no primeiro horário, nós fizemos a divisão entre as constituições sintéticas, a dos Estados Unidos, que fala pouco e deixa para a legislação infraconstitucional resolver os problemas, e as constituições analíticas ou dirigentes. São aquelas constituições que pretendem organizar a sociedade, mudar a sociedade, que é o caso da Constituição brasileira, aquela questão lá, se não me engano foi a Jéssica que perguntou a respeito da Constituição Cidadã, por que a Constituição brasileira, quantas emendas teve, né? Estamos aí com 106 emendas já. Então, isso é a tipologia. O conteúdo das constituições, nós também vamos estudar, e a questão da supremacia constitucional. Tá? Hoje, nós vamos ainda insistir nas noções fundamentais, porque quando você pega um fundamento de uma coisa, você conhece mesmo uma coisa, você consegue pensar essa coisa de uma forma não pensada ainda. Tá? Uma vez eu fui numa banca de mestrado, um colega lá do mestrado foi fazer a defesa dele, e depois que ele fez a defesa, um dos membros da banca disse assim: somente sabendo o que foi pensado é que você consegue pensar no impensado. Ou seja, você só consegue inovar mesmo depois que você estuda. Não tem jeito. Tem gente que não gosta de estudar e muitas vezes tem grandes ideias, né? Só que quando ela vai reparar mesmo, essas grandes ideias já foram tidas, entendeu? A gente costuma dizer o seguinte: quem não estuda vive inventando a roda, como se já não tivesse sido inventada, né? Então, por isso que a gente vai insistir nesse ponto, tá bom? Vamos seguir para a próxima tela, tá? Só uma confirmação se mudou a tela. Bem, mudou? Isso, legal, massa. Então vamos seguindo, né? Vamos seguindo lá. Também já falamos sobre isso, nós já vimos que as constituições modernas, lembrando que moderno é atual, e o atual vem da Revolução Americana, o atual tem mais de 200 anos, tá? Eu sei que jovem tem mania, né? Mania. Essa música é de velho. Gente, velho é o sol, tá ligado? Velho é o número 1, tá? Em termos de evolução, principalmente de ciências sociais, as coisas são lentas. Gostaria de lembrar lá da Revolução Francesa, vocês viram quantos anos levou entre a queda da Bastilha e o fim lá do rei, levou muitos, 2 ou 3 anos, se não me engano, para o rei perder a cabeça, depois o Robespierre. Então as mudanças são lentas mesmo, tá? Não é do dia para a noite que as coisas mudam em ciências sociais, tá bom? É com a sequência de várias manhãs, tá? Então, a perspectiva de hoje é uma perspectiva de 200 anos, é que as constituições têm essa perspectiva que nós chamamos liberal. O que é uma perspectiva liberal? É uma perspectiva que ela não basta descrever as constituições, não basta dizer que vai ter uma presidência da República, não basta dizer que vai ter uma série de instituições, um Ministério Público, a Defensoria, não basta dizer isso. As constituições têm a pretensão, elas pretendem, elas querem, é o objetivo delas, influenciar na ordenação das instituições. É isso que elas querem, tá? E nessa influenciação, tá, elas moldam a sociedade, tá bom? E isso é nada mais, nada menos que um ato de vontade, um ato de criação de quem?
do constituinte, de quem fez a Constituição. Lá nos Estados Unidos, eles costumam chamar de pais fundadores dos Estados Unidos, que foram os caras que fizeram a Constituição norte-americana. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. E eu costumo dizer que os pais fundadores da República Federativa do Brasil que nós conhecemos são os constituintes de 88, tá bom? E esse ato de vontade, essa criação, essa sociedade que a gente quer fazer, ela é materializada num documento escrito que é a Constituição que a gente tem em mãos, né? Muito bem. Nova tela, né? E também um assunto que é mais tipo uma revisão, né? Nesse sentido, as constituições se consubstanciam. Qual que é a substância, o conteúdo dela? O que que ela é em si, né? Primeiro, que está superado uma ordem anterior. Tá? Antes de gravar, eu contei lá que quando eu fiz universidade, lá na Unisantos, a gente estudava a emenda constitucional número 1 de 1969, né? A emenda constitucional que criou uma Constituição, e é uma Constituição que tinha a ordem jurídica lá dos militares. Isso, Alisson, pode ver no YouTube depois, beleza. E ninguém dava moral para a Constituição, ninguém estava nem aí para a Constituição, né? Porque quem vai falar de política com os militares enfiando o dedo e mandando calar a boca, né? Fica difícil assim. Então, os juristas, eles trabalhavam muito, nós desenvolvemos teorias muito sofisticadas de processo civil e direito civil, e era o que mandava mesmo, e deixava a política mais por conta lá dos militares, né, dos gorila, né? Pois bem, então, essa ordem estava superada. Em 88, ela realmente não convencia mais a sociedade brasileira. Nós tivemos movimento direta já, próprias novas eleições, os militares estavam sem moral nenhuma, né? E aí, essa ordem superada teve que fazer o quê? Uma nova Constituição. E fazer uma nova Constituição acaba fazendo o quê? A reconstrução do Estado em outras bases. Quais bases? As bases de 88, como nós estamos estudando, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais de trabalho e livre iniciativa e, sobretudo, pluralismo político, tá bom? Depois eu vou postar um texto do resumo dos últimos 30 anos aí, do Francis Fukuyama, que saiu no Jornal da Democracia, muito bom para vocês, tá bom? Beleza, Jéssica, obrigado. É sempre dando um toquinho, porque eu sempre lembro que é muito angustiante você ficar falando para uma tela de computador aí sem ter um feedback, tá bom? Então tá. E finalmente, se a ordem jurídica anterior está superada, se você reconstruiu o Estado em outras bases, você reconstruiu esse Estado em que bases? Em bases ideológicas. E que estão consolidadas, né? Por quê? Porque foram transportadas para o documento escrito. E elas são consolidadas porque se tornam, na verdade, são ideologias que se querem ser universais. O que é querer ser universais? Ideologias que acham que todos devem aceitar, ou pelo menos a imensa maioria das pessoas, né? Então, a ideia de democracia, a ideia de Estado liberal, pluralista, resolvendo as coisas através do diálogo, através do direito e das instituições, é o caminho para coisas se resolver, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Aí nós podemos dizer o seguinte, né? Que... Mudou a tela aí, gente? Né? Podemos concluir que, sob o ponto de vista político, se alguém perguntar para você o que é uma Constituição, ora, sob o ponto de vista político, a Constituição é um conjunto de decisões do poder constituinte. Decisões, sim. Ou seja, como eu disse, contei lá do Centrão, né? A esquerda quer uma coisa, a direita quer outra coisa, e vamos tentar negociar, tá? Então, e a partir dessa negociação, nós vamos chegar a um acordo,
né? Então, você também pode dizer, do ponto de vista político, que uma Constituição é um acordo possível. É um acordo que foi possível. Porque se não tem acordo, as pessoas partem para baixaria, né? Partem para violência. Querem quebrar tudo, querem impor a sua vontade de qualquer maneira. Isso não dá certo. Pode até dar certo por algum tempo, mas não por todo o tempo. E as decisões possíveis, no sentido de criar um Estado, isso no caso de uma Constituição nova, no caso da independência, que nós vimos já, ou reconstruir o Estado. Para isso, o que a Constituição faz? Ela vai instituir órgãos de poder, como eu já disse, né, o quem manda, né, basicamente as três funções, a executiva, a legislativa e a judiciária, vai disciplinar as relações que esses órgãos manterão entre si, e é isso que a Constituição faz, como é que o presidência da República se relaciona com a presidência do Supremo Tribunal, como é que o Supremo Tribunal se relaciona com a presidência do Congresso ou a presidência da Câmara e do Senado, isso em linhas gerais, isso acontece no município, acontece no Estado e acontece na União, tá? Então, institui esses órgãos, disciplina as relações dos órgãos entre si e com a sociedade, porque nós, sociedade, é que acabamos sendo os destinatários das decisões desses órgãos de poder, né? Quando se aprova um orçamento para fazer uma obra pública, quem é o destinatário dessa obra pública? A sociedade. E, em última análise, quem é o financiador dessa obra pública? Nós, contribuintes, nós que produzimos riqueza e pagamos impostos. Tá legal? Pois bem. Nesse sentido, tá? Vimos lá o conjunto político, né? O ponto de vista político. Sob o ponto de vista político, são acordos, né? Que vão resultar em decisões. E sob o ponto de vista jurídico, o que é uma Constituição? Tá? E aí nós temos a primeira dimensão, tá? A primeira dimensão é o ponto de vista material ou do conteúdo, o que está dentro da Constituição, o que ela está dizendo, tá? Sob o ponto de vista material, nós podemos dizer que a Constituição é a organização do exercício do poder político. E, de fato, é isso que ela faz. Já falamos bastante a respeito disso, né? A Constituição também é o documento jurídico próprio para definir quais são os direitos fundamentais dos cidadãos, os individuais e coletivos, os direitos sociais, ela vai definir os direitos fundamentais, que também chamamos de direitos humanos, tá? E vai garantir, não se esqueça, ela não só apenas define, ela também faz questão de garantir que esses direitos não sejam violados, né? Também é a consagração de valores, que é aquela ideologia que se pretende universal, que nós falamos no slide anterior. Consagra valores. Fala o valor de dignidade da pessoa humana, né? Por quê? Porque a pessoa humana já não teve dignidade, a pessoa humana já foi coisa, né? Lembrando, na escravidão, as pessoas humanas eram objeto de contrato, era tipo gado, né? Então, nós temos que consagrar esse valor consagrado da dignidade da pessoa humana. Então, preste atenção, sabe aquele bolsomínio, sabe aquele lulopetista, que é gadão, né? Tudo que o líder fala tem sempre razão. Então, a gente tem que ter paciência, porque a Constituição garante que ele tem dignidade, né? Apesar da gente tentar dar alguma dignidade, se ele abre mão, né, a gente não pode fazer nada, né? E, finalmente, além da consagração de valores, estabelecimento de valores escrito na pedra, né, nós temos a indicação de fins públicos a serem realizados. Né? Isso já tem trabalhado isso desde o início do semestre, que é o artigo 3º. Basicamente, aqui nesse slide, nós podemos dizer: organização do exercício do poder político é o artigo 2º e os outros artigos que seguirão.
Definição de direitos fundamentais, o artigo 5º. Consagração de valores, o artigo 1º. O artigo 1º que estabelece os valores básicos da República. E a indicação de fins públicos, o artigo 3º, que é reduzir os preconceitos, reduzir a marginalização, reduzir a desigualdade regional, tá? Pode parecer bobagem falar isso, mas para vocês terem uma ideia, antes de 88, o salário mínimo não era unificado nacionalmente. O salário mínimo era por região. O salário mínimo do Norte e do Nordeste era menor que o do Sudeste. Então, o que isso provocava? Muita gente saía de Norte e Nordeste para ir para o Sudeste, né, que é o chamado pau de arara, né? Descia e ia para o Sudeste para poder ter um salário melhor, né? E tem até um caso interessante que era na divisa de Minas com a Bahia, né? A Minas Gerais estava no Sudeste, a Bahia estava no Nordeste, o salário mínimo da Bahia era mais baixo que o de Minas Gerais e tinha muita gente, isso, procurar estabilidade, Guilherme. Com certeza, ganhar mais, né? Todo mundo, até nós que somos mais bestas, queremos ganhar mais, na verdade. Então, o que acontece? O pessoal que morava na Bahia acordava cedo, atravessava a ponte lá do Rio São Francisco, se não me engano, que é ali, né? Que divide Minas e Bahia, atravessava o São Francisco e ia trabalhar em Minas para ganhar mais, e voltava para a Bahia, né? Com a Constituição de 88, melhorou muito isso, tá? E mais adiante no curso vocês vão ver uma série de indicações no sentido desses fins públicos serem alcançados. Eu vou citar assim rapidamente o Fundo Constitucional do Norte. Vocês já ouviram falar do BASA, né? Do pessoal que fez o FNO. Quem já ouviu falar do FNO? Né? Que serve para desenvolvimento do norte do país, no sentido de que o país seja menos desigual, tá? Perfeito? Muito bem. Sigamos, então, com a nossa vidinha. E na nossa vidinha nós temos aqui a segunda concepção jurídica de Constituição. Aquela primeira foi a material. Constituição é uma lei que fala sobre isso. Isso é Constituição do ponto de vista material. E sobre o ponto de vista formal, o que é isso, né? Formal. Eu posso tentar dizer o seguinte, sabe aquele cara muito bem vestido, né? Ele entra no banco com uma pasta preta, um terno muito bem cortado, o cabelo bem penteado, entendeu? Aparentando ser uma coisa, e chega lá no banco para o gerente já chama de doutor, manda sentar na mesa e já pede um cafezinho, né? Aí o cara abre a pasta preta, tira uma arma e fala, isso é um assalto. Entendeu? Ou seja, materialmente era um assaltante, mas na forma, na casca, naquilo que apresentava, era coisa diferente, né? Isso é uma maneira de dar uma explicação da diferença entre o que é forma e o que é conteúdo, né? Agora, forma não é só forma falsa, tá? Tem forma verdadeira, como o juiz andar de capa preta. Isso, você entra no fórum, você vê o cara andando com aquela capinha preta, lá você pensa, é o juiz, né? Coisas nesse sentido. Então, as questões de forma são importantes. E no direito, então, nem se fala, porque o direito é forma pura. É verdade. O direito se resume à sua forma. Não adianta você se formar em direito, passar num concurso para juiz e querer ser o paladino da justiça e conformar o mundo do jeito que você acha que o mundo deve ser, se a sua sentença não tiver de acordo com as normas jurídicas, não tiver de acordo com a Constituição, sabe, você pode estar cheio de razão, você pode ser a pessoa mais justa do mundo, mas sua sentença vai ser o quê? Anulada, né? Por quê? Porque não obedeceu às formas, tá certo? Foi o que o nosso querido Sérgio Moro fez lá com os processos, lá foi tudo errado, né? Pois é, podia pegar o rato e vai deixar o rato escapar, né? Mas deixa para lá. Então, veja lá, sob o ponto de vista formal, o que é uma Constituição? Ela é a norma fundamental.
Tá? E aí vai dar uma bagunçada com o que a gente disse no primeiro horário, com aquela norma fundamental subentendida lá, não é isso? Mas é para bagunçar mesmo. Eu quero que vocês quebrem a cabeça para resolver essa charada, né? Mas ela é a norma fundamental do sistema. Tá? Veja a diferença, sob o ponto de vista material. Constituição é norma que fala do poder, dos direitos fundamentais e dos fins do Estado. Sob o ponto de vista formal, ela é uma norma fundamental, logo ela é superior e regula e impulsiona a produção legiferante. Gostaram dessa palavra, hein? Depois dessa aula, você faz uma cara de pensativa, tá? Faz uma cara de pensativa e alguém que está aí na sua casa vai olhar para você e vai falar o que foi. Você fala assim, estou preocupada com a questão da produção legiferante no país. Você pode ter certeza que já vão te tratar melhor a partir disso, né? Legiferar é fazer leis, tá certo? De legis, né? Que nem vociferar, que é falar com voz de fera, né? né? Então, por que a Constituição regula e impulsiona? Primeiro, ela regula. Regula no seguinte sentido: eu sou um legislador ordinário inferior e quero fazer uma norma jurídica para regulamentar aqui em Gurupi, no município de Gurupi, eu quero fazer um decreto para regulamentar aqui a questão do tráfego, dos semáforos nas ruas e tudo mais. E de repente, eu penso assim, olha, eu vou reduzir o número de pessoas, eu vou falar que só pode andar uma pessoa na calçada de cada vez. Não, peraí, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou indo contra a Constituição que garante a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir de todas as pessoas. Então eu não posso colocar isso na minha lei. Entenderam o que é regular a produção legiferante? Ou seja, quando alguém está produzindo uma norma jurídica, se ele não fizer de acordo com a Constituição, essa norma vai ser inconstitucional. Vai ser, como nós vimos no primeiro horário, um câncer que vai ser expulso do sistema. Tá certo? Muito bem. E o impulsionar? O impulsionar significa basicamente o seguinte, tá? Muitas novas leis foram feitas a partir da Constituição de 88, e inclusive tem lei que ainda não foi feita. Eu posso dizer, o Código de Direito Financeiro brasileiro, que vai regular como é que o governo pega o nosso dinheiro, administra e gasta, tá? Ele até hoje não foi, a Lei Geral de Finanças Públicas, uma lei complementar, até hoje não foi instituída pelo Congresso Nacional. Vocês acreditam numa coisa dessa? Pois é, mas uma série de normas são impulsionadas. O Código de Defesa do Consumidor, a Constituição diz nas disposições transitórias, aí eu podia ter pego isso, né? Ela diz que em 120 dias seria aprovado um Código de Defesa do Consumidor. Não foi feito em 120 dias, mas foi feito rapidamente. Tá? Então você pega uma série de leis que vieram depois, lei de responsabilidade fiscal, Código de Defesa do Consumidor, lei de crimes ambientais, tá? Leis relacionadas à cultura, tá? A proteção da cultura regional, ao patrimônio histórico nacional, lei de liberdade, que garante uma série de liberdade de informação, lei que portal da transparência. Todas essas leis foram impulsionadas por quê? Pela Carta de 88 e não por outras regras, tá? Muito bem. E aí, ela acaba limitando o conteúdo das leis, não é verdade? Tá? Então, nós podemos dizer que a Constituição é um sistema de conversão de poder em direito. Tá bom? Tudo claro até agora, gente? Muito bem, estão gostando do estilo dessa aula? Se estão gostando, dá um toque aí. Dá um toque aí. Né? Que aí eu fico feliz. Né? Muito bem. Esse próximo slide é só para reforçar a ideia de sistema, tá? De Constituição como sistema de conversão. Tá? E aí, só para lembrar que todo sistema é um conjunto orgânico de relações. Opa! Tá? Um conjunto orgânico de relações. Relações de dependência e de complementação. Né? Então, veja bem, olha só,
Vamos usar o exemplo da Constituição. Uma lei ordinária depende de estar de acordo com a Constituição para ser válida. Não é isso? Perfeito? Ao mesmo tempo, uma lei complementar, ou não precisa nem ser lei complementar, nós pegarmos aí o Código de Defesa do Consumidor. O que ela vem fazer? Ela vem complementar, depois você dá uma olhada aí, o artigo 170, que fala da ordem econômica, que diz que a ordem econômica brasileira precisa respeitar o consumidor, tá? Muito bem. Aqui dá até para passar mais rápido, que é só uma questão de deixar mais claro o que foi dito na primeira aula, né? Tá? O que é um sistema? É um conjunto autoprotetivo. Lembra a ideia do câncer? Né? Todo sistema tem uma tendência de manutenção e estabilidade. Eu estou lá dando aula para vocês, explicando, a sala prestando atenção, de repente 2 cabas começam a conversar lá no fundo. O que acontece? Não atrapalha a aula. Aí o professor não fica bravo, não fala, cala a boca, moleque! Não é assim que o professor faz? Por quê? Porque ele está querendo manter o sistema funcionando da forma como está, tá? E que ele seja estável, tá certo? Porém, é importante deixar claro que todo sistema, tá, ele tem o objetivo de manter como está e manter a estabilidade. Mas todo sistema age de forma sistêmica. O que é isso? Estamos num ponto de estabilidade, a coisa está correndo. Vou dar um exemplo da aula, né? Eu pus aqui uma célula cancerígena para dar uma ideia, mas basicamente a ideia da aula eu acho que esclarece para você. Estamos tendo a aula, tá tudo bem, de repente os caras começam a conversar lá no fundo. Aí o professor fica puto e chama a atenção dos caras. Vocês não querem nada com nada, aquelas coisas que a gente fala, né? Muito bem. Tem um momento de excitação. Todos ficam né, apreensivos na sala de aula naquele momento, né? E aí o que acontece? Volta, só que preste bem atenção no que eu vou dizer para você agora. Quando a gente volta à estabilidade, a gente nunca volta à estabilidade anterior. A gente volta para um novo estado de estabilidade. Ou seja, quem estava pensando em começar a conversar na sala de aula, depois da carraspana que os caras levaram lá no fundo da sala, e é sempre os caras do fundo da sala, eu sei que tem menina no fundo da sala também, né? Beleza? Já pensa 2 vezes antes de atrapalhar a aula, né? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Né? Então, significa dizer o quê? Que todo sistema, quando existe uma interferência, ele passa por um estado de excitação e coloca uma nova estabilidade. Passa a ser um outro sistema, tá claro? Tá? E nós, no Brasil, estamos sofrendo com isso hoje, sabia? Quer ver um exemplo? Prisão em segunda instância. Prisão em segunda instância. Pode ou não pode? Bom, hoje não pode. Mas até outro dia mesmo, podia. Vocês estão entendendo? Ou seja, quando, sobretudo a Suprema Corte, que é a intérprete final da Constituição, acaba oscilando, sabe? Hora de um lado, hora de outro, ela não dá estabilidade ao sistema. E essa é uma das principais funções da Suprema Corte, dar ao sistema jurídico uma estabilidade para que a gente possa saber o que a gente pode ou não fazer. Vocês concordam? Tá? E todo mundo entendeu essa questão da reação sistêmica? Né? Entenderam? Jéssica, obrigado Camila, obrigado Webley, vocês são sensacionais. Vitória, muito obrigado. Tá? Beleza, então. Então, para resumir, tá? Algumas conclusões, nós temos essa frase aqui do Rousseau, para lembrar, né? Que o poder pelo poder, ele não consegue se manter, porque o mais forte não é nunca forte o suficiente para ser sempre o senhor, né? Sempre o mandão. Se ele não transforma a força em direito e a obediência em dever, o que acontece? Ele vai estar o tempo todo
sendo ameaçado, né? Lembra o exemplo que eu dou do fortão da tribo? Eu mando, e quem for contra mim eu arrebento. Uma hora esse cara vai ter sono, vai dormir, aí vem o mais fraco e arrebenta a cabeça dele com a paulada ou com a pedrada, né? Então, ele tem que, a gente costuma dizer, as constituições precisam garantir o sono do príncipe, não é isso? Ou seja, o príncipe tem que dormir príncipe e acordar príncipe, senão a gente nunca evolui, tá certo? E por isso que muitas vezes a gente fala que as constituições, elas são um momento do processo civilizatório, né? Pessoas civilizadas, nações civilizadas têm constituições, cumprem suas constituições, tá? E resolvem as coisas de maneira apropriada, de maneira inteligente, não através da força, né? Quem resolve as coisas na pancada, na briga, é bicho. É onça, é leão, é jacaré. Tudo bem que eles são legais, esses bichos, tá? Mas, né? Eles estão lá, né? O que eles evoluíram? Né? Já pensou se leão tivesse evoluído como a gente, chegando no ponto da internet? Nós não teríamos a menor chance, na verdade. Perfeito? Então, tá. Entenderam isso? Então, o que a gente pode dizer? Que a Constituição é um sistema que converte poder em direito. Estou batendo bastante nessa tecla, tá? Que é importante colocar, tá? Muito bem. Seguindo, aqui nós temos ainda nessa conclusão, nós temos que dentro desse sistema de conversão do poder em direito, que a Constituição é a deliberação política, não é isso? Uma série de acordos instituídas em um procedimento. Isso aí é importante quando vocês forem ler lá. Todo mundo está lendo o livro, hein? Eu imagino, né? A questão dos procedimentalistas. Procedimentalistas, eles fazem questão do procedimento. O que é procedimento, gente? Falando fácil, é a regra do jogo. Tá certo? É a regra do jogo. Nós temos lá uma Assembleia Nacional Constituinte. Eu vou até dar um exemplo de procedimento que foi fraudado no Brasil, né? Em 1822, declaramos a nossa independência. Então, vamos fazer uma Constituição? Beleza, vamos fazer uma Constituição. Nomeamos lá, elegemos uma Assembleia Nacional para fazer a Constituição. O Dom Pedro I viu que aquela Assembleia estava fazendo uma Constituição nos moldes lá da Constituição, monarquia constitucional com poderes limitados do rei. Ele não aceitou de jeito nenhum. Ele foi lá, interviu na Assembleia, botou a Assembleia dele, porque ele tinha que ser o manda-chuva. Isso é o quê? Quebrou a regra do jogo. Não é isso? Tá certo? Quebrou a regra do jogo. Outro cara que fez isso foi o Getúlio Vargas, em 37. Constituição de 34 não deixava ele mandar como ele bem entendesse, ele vai lá e pumba, enfia a goela abaixo do povo a Constituição de 37. Né? Então, é a mesma coisa o AI-5 também, né? É eu que manda, aqui eu que mando, eu que mando. Quem manda nada, né? Quem manda é o povo e fica na sua, né? E aí, muito importante é o seguinte: o procedimento, que nós também dei em linhas gerais, vocês vão estudar a respeito disso, tá? Esse procedimento, quando converte o poder em direito, tá? Independe de autorização do poder do Estado. Ou seja, o Estado não é assim, Estado Brasil, eu tenho aqui uma Constituição, tá certo? Enquanto eu quiser, a Constituição será assim. O dia que eu quiser mudar, eu vou mudar. Não, não é assim, não. Não é bagunçado desse jeito, não. Porque normalmente quem fala muito pelo Estado é o Executivo, né? Como se Legislativo e Judiciário não fossem poderes estatais, né? Não é verdade? Fora o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria e a própria cidadania através da OAB, por exemplo, ou dos conselhos, né, e tudo mais. Né? Então, reparem bem, a Constituição não depende de autorização do Estado para existir, não. Esse sistema, ele só depende, basicamente, da autorização do povo. Nós já discutimos isso quando estudamos o poder constituinte. Enquanto o povo quiser, o povo obedecer e acreditar na Constituição, é ela que vai mandar, tá? Tá bom? E sempre haverá instrumentos de controle do poder. Certo? Perfeito. E aí,
Como é que esse sistema será robusto o suficiente? Hein? Olha lá. Vocês estão na conclusão 2, gente? Está mudando de slide aí? Tá, muito bem. Né? O sistema vai ser robusto no sentido de ser forte, estável, tá? Dependendo da robustez das suas instituições. Eu acabei de dar exemplo lá da questão do Supremo Tribunal Federal com relação à prisão em segunda instância, não dei? O que acontece? A corte fica oscilando, ora fala uma coisa, ora fala outra, a instituição, que é a corte, não dá garantia de robustez ao sistema, não é isso? Né? O Luiz Roberto Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso, no livro dele diz lá, podemos pensar em solidez de fundação. Quando você tem sólida fundação, né, você tem um sistema robusto que suporta as crises. E aí, alguns exemplos, a Constituição inglesa, né, que é um conjunto, a partir de 1688, eles juntaram a Magna Carta, o Bill of Rights e o Common Law, né, várias decisões, ou o próprio costume do povo, é a Constituição inglesa. Eles não têm nenhuma Constituição escrita e eles têm o parlamento inglês, a monarquia inglesa, né, as instituições são sólidas. Isso é importante, então, a gente atentar para isso, tá certo? Terceira conclusão, que é a parte fenomenológica, ou seja, olhando para os fatos, olhando para o mundo que a gente vive, a gente olhando a nossa volta agora, que nem vocês ouvindo esse monte de pardal piando que não cala a boca aqui em casa, né? Muito bem. O Brasil ainda tem muito que construir, né, ou constituir em termos de solidez de suas instituições. Concordam comigo? Né? E aí tá aí, escândalos diários, todo dia, e olha que esse livro é antigo, gente, a gente fala nisso, nós estamos cansados, vocês são jovens ainda, vocês devem estar achando horrível, né? Mas, de fato, a gente... governo que é notícia, hein? Para e pensa, a gente não consegue levar a nossa vida em paz, gente. É o tempo todo falando de política, discutindo política e não sei o quê, blá, 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 blá. Por quê? Porque as instituições ainda não são sólidas, né? Promiscuidade do poder político, o poder econômico, a questão do mensalão, a questão do petrolão, a questão das rachadinhas, o laranjal, tudo isso é o que? Falta de solidez institucional, e aí nós vivemos em pleno estado de exceção. O que é estado de exceção? Agora é avião, não é moto, não, né? Tem dia que o aeroporto aqui tem um movimento bruto, sabia? Né? O que é um estado de exceção? Será que alguém consegue dizer o que é um estado de exceção? Eu estou preocupado aqui com o tempo. Um pleno estado de exceção, gente, é o seguinte... ninguém cumpre a regra. É tipo assim, o meu caso é especial. Como se todo caso não fosse especial, né? Na verdade, você conhece algum caso que não seja especial, né? Então é sempre assim. Para essa situação, vamos fazer essa regra. E muda qualquer coisa, faz outra regra. Entendeu? E aí você não tem estabilidade. Por que o Brasil vive no bueiro econômico? Um país rico, imenso, cheio de riquezas, entendeu? Com população grande, jovem, poderia ter muita coisa. Por quê? Porque ninguém tem certeza do dia de amanhã. Justamente o estado de exceção, né? Vivemos muito tempo em ditadura. Ditadura é um estado de exceção plena, né? Porque o ditador deu na veneta dele, ele muda, né? Muda a cabeça, manda matar e assim por diante. Isso não vai ajudar, tá certo? Então, ainda precisamos construir estabilidade institucional, né? Agora nós passamos para uma outra parte que é bem rapidinha, porque nessa parte é só para dar uma ajudinha para vocês na atividade, né? Só lembrando as concepções de Constituição. Nós já estudamos isso, já falamos sobre isso, botei os gráficos lá para vocês quebrarem a cabeça, tem o texto para vocês lerem, né? O Ferdinando Lassalle, ele coloca a Constituição como uma realidade cultural e não uma realidade jurídica, né? A frase dele famosa: a Constituição real e efetiva do Estado
é a soma ou o ponto de equilíbrio dos fatores reais de poder. Lembra os fatores? As necessidades, que é a economia, as liberdades, que é a cultura, e a força, que é a política. Né? Esses fatores reais de poder que regem a sociedade, eles encontram um ponto de equilíbrio, ou seja, ele não está se matando, é porque estamos... assim, quem manda está mandando, quem é mandado está aceitando ser mandado, e a coisa está andando, né? E aí ele diz que a Constituição Jurídica vai ser uma mera folha de papel se não refletir essas situações reais de poder, tá? Isso é o chamado sociologismo constitucional, né? Beleza. Ainda dentro do La Salle, nós temos que ele diz que as constituições escritas, elas não vão ter valor, elas não vão ser duráveis se não exprimirem a realidade social, tá certo? Você vê aí uma negatividade do direito, né? É uma imposição da moral, a moral que é aquilo que a gente sabe por trás do que a gente constrói, né? Mandando, ou seja, o direito não muda nada. Primeiro, a sociedade tem que mudar para depois mudar o direito. O direito não influencia. Bom dia, Jéssica. Muito obrigado pelas participações. Tá? Muito bem. Dando seguimento, então, nós temos a visão do nosso Karl Marx, né? Que é, por incrível que pareça, mais pessimista ainda. Tá? Por quê? Porque na visão do Marx, o poder econômico coloniza o poder político, compra mesmo, né? Compra. Por quê? Porque na concepção do Marx, a gente vive em função das necessidades materiais, né? Então, para ter as coisas, a gente faz qualquer coisa, tá certo? Tudo bem, tem gente que faz qualquer coisa para ter as coisas, né? Escravo das coisas, não podemos fazer nada. Mas não é bem verdade isso também, né? De fato, existe uma influência muito grande no poder econômico sobre o poder político. Estávamos falando aí de Mensalão, Petrolão e Laranjal, não é isso? Mas o que o Marx coloca é que a ordem jurídica passa a ser um fator de dominação, né? Por quê? Porque o poder econômico coloniza o poder político, manda as leis serem feitas de acordo com os interesses do poder econômico, tá certo? E aí o direito não passaria de um mandalete, um sargentão na mão do poder econômico, só uma ferramenta de dominação, tá certo? Muito bem. Tá. E em terceiro vem o nosso querido Hans Kelsen, né? O Hans Kelsen que chegou e falou assim, olha, gente, não é nada disso não, tá? O Kelsen, é bom deixar claro, ele é um cientista, né? Tá lá no início do século XX, ainda preocupado com a exatidão. A grande questão do Kelsen é o seguinte, será que existe uma ciência do direito mesmo? Né? E pensando sob o ponto de vista puramente jurídico, sob o ponto de vista das leis, tá? Ele fala assim, não, o direito é lei. O direito não pode ser influenciado nem pela moral, nem pela política, nem pela economia, tá certo? Pode até ser influenciado lá no topo, na hora de fazer, mas depois que é feita uma norma jurídica, ela não pertence a quem fez. Não é isso? É igual filho. Eu que tenho 3 filhos sei disso. Você tem filho, não é para fazer o que você manda, o que você quer, nem ser o que você quer. Né? O filho é dele, é ele que manda nele. Né? Então, o Kelsen, ele dá um tratamento científico e aí ele inaugura o positivismo normativista, né? Que coloca coloca a Constituição, né, no topo da pirâmide. Vocês reparem que esse gráfico aqui, esse fui eu que fiz, tá? É um arquivo recuperado lá nos e-mails, tá? Onde ele tenta esclarecer o seguinte, pode ver que eu coloco no topo da pirâmide a Constituição e os tratados internacionais com hierarquia constitucional. Percebem isso? Né? Então, vocês já estão vendo a pirâmide de Kelsen aí, gente? Pelo amor de Deus, dá um toque aí que a aula está quase terminando já. Isso. Obrigado, Camila. Tá? Werley, Guilherme, muito obrigado. Certo?
Temos 12 alunos na sala, né? Que beleza, né? Já pensou se eu resolver usar isso aqui para fazer chamada? Que coisa, hein? Muito bem. Depois, em seguida, vem outros tratados internacionais com hierarquia supralegal e infraconstitucional, tá certo? Há vários tratados, os dos direitos humanos supralegal e outros tratados infraconstitucional. Essas leis em sentido lato, lei ordinária, lei complementar, depois decretos regulamentares do Poder Executivo e, finalmente, olha o que o Kelsen coloca, sentenças judiciais. Porque se a sentença judicial tiver contrária à Constituição, ela vai ser anulada, né? Ela vai ser revista pelos tribunais. Tá certo? Beleza? Finalmente, chegamos no último slide da nossa aula. Vamos ver se deu certo, né? Depois nas gravações, espero que tenha dado. Né? Como é que ficamos? Diz lá o ministro Luiz Roberto Barroso que o pensamento constitucional contemporâneo, que é a base do pós-positivismo, tá? Expressa uma síntese dialética das três formulações, a do Lassalle, a do Marx e a do Kelsen, tá certo? E aí, qual é essa síntese dialética? Vocês querem que eu diga agora? É evidente que eu não vou dizer, porque é um exercício que vocês vão fazer na sala de aula. Muito bem, gente. São 10h46, eu acho que primeiro agradecer vocês, quem teve aí na aula, e vamos ver se dá resultado. Quem não teve vai poder consultar o vídeo depois lá no meu canal, que eu vou postar na sala de aula, tá bom? Legal, agradecendo aí, muito bom quando você fala comigo por aí, isso me dá uma sensação de que eu não estou falando aqui com uma máquina estúpida, eu estou falando com seres humanos inteligentes aí do outro lado, isso nos dá essa condição, tá bom? Eu vou parar a gravação agora, gente, tá bom? E vou fazer os procedimentos para encaminhar, e a gente vai se falando aí durante a semana pelo grupo do Zap, tá? E também pela nossa sala de aula. Bom dia a todos.